aberto para ouvir, para compreender e para viver a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo aí, Provérbios 28, culto de ensino, você já sabe, a gente vai esmiuçar versículo por versículo, e eu vou tentar ficar bem com essa água junto comigo, que eu vou precisar dela. Lavire, a gente mudou de versão, vamos para a NVI, tá bom, querida? Por favor. Então, Provérbios 28, irmãos, o primeiro versículo diz o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. O que isso quer dizer? Uma pessoa que vive, por exemplo, aí do crime, por exemplo, a gente sabe que pessoas que cometem crime, elas vivem com medo, né? Elas vivem com medo de serem pegas, dos policiais, né, a encontrarem, das pessoas que elas fizeram mal baterem a sua porta e quererem reaver, né, aquilo que elas fizeram. Então, pessoas que cometem crime, elas vivem fugindo, elas vivem à mercê do que pode acontecer. Então, elas não vivem uma vida de paz. Elas vivem em uma culpa. Elas carregam uma culpa dia após dia. Então, ou seja, ela não levanta em paz e dorme em paz. Ela vive uma vida o tempo todo preocupado. Se alguém vai pegá-la, se alguém vai assolá-la. Então, por causa dessa culpa. E muitas vezes, nós precisamos também ter no nosso coração que a gente já foi perdoado pelo Senhor. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E muitas vezes nós não temos essa paz perfeita em nosso coração, porque fica sempre voltando, né, aqueles pensamentos, aquelas situações. E para a gente pensar, o versículo fala que o ímpio ele foge porque ele cometeu um crime, ele tem a sua culpa. Mas o texto vai dizer assim, não, mas os justos são corajosos como o leão, não é? Você vê que o leão, ele é um dos maiores dos animais, não é? Que você possa... Lá, no tempo que Salomão escreveu isso, eles encontravam muito facilmente com leões, com ursos, né, pelo territórios que eles andavam. Então, ele faz uma referência disso, que aquele que é justo, ele é corajoso como leão, ou seja, quando a gente serve ao Senhor com paz, a gente pode ter a certeza que a gente pode sair aí fora, a gente pode levantar e a gente pode seguir corajosamente, porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa paz. Então, uma coisa interessante a gente pensar, por que as pessoas, que os ímpios aqui não têm paz? Porque quem não tem Jesus não tem paz. Nós só temos paz quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz assim, só tem paz quando nós estamos reconciliados com Deus, não é? Quando nós estamos com Deus. Então, os justos, eles não temem. Por quê? Porque a gente está em paz. Amém? A gente deita em paz, a gente acorda em paz, porque amanhã ninguém vai bater lá na nossa porta, ninguém vai ameaçar a nossa família. Então, quando nós somos reconciliados com Deus, através da nossa fé em Jesus, quando a gente aceitou o Senhor, a gente se reconciliou com Deus Pai. A gente tem paz com Deus, amém? E também a paz de Deus passa a morar em nós. É interessante, porque o ímpio, ele não tem paz com Deus, porque ele está o tempo todo com medo, né, das consequências do que ele faz. Mas quando nós somos reconciliados em Jesus, a gente tem paz com Deus e tem a paz de Deus na nossa vida. Verso 2 diz assim, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Naquela época era muito comum também, por exemplo, reis serem estabelecidos e também haver muitas pessoas que se vendiam, né, nos reinos, que traíam, que enganavam. Então, reis eram depostos através de traições, né? Às vezes eram traídos pelos seus próprios, né, súditos. E aí havia guerras, então o reino era deposto, né, diante dessas traições. Então, o texto está falando, fala assim, que os pecados da nação, então, quando a nação ela é corrompida,
Quando o povo ele é corrompido, ele também afeta a liderança do governo. O governante também ele é afetado. Às vezes a gente pensa muito ao contrário, né? Que a gente depende muito de quem está lá no governo. Mas muitas vezes quando o povo é corrompido também, a liderança é afetada. Por quê? Porque a corrupção, o engano, a traição faz com que os reis eram depostos naquela época. E está dizendo aqui, quando a ordem se mantém com o líder sábio e sensato, aí a gente tem paz, aí a gente tem tranquilidade. Então, o povo, uma nação, ela sofre as consequências pelas atitudes do seu povo. Então, quem nós somos afeta a nossa nação. Né? O povo brasileiro é conhecido como, por exemplo, no mundo aí fora, não é? A nossa imagem aí fora nem sempre ela é tão positiva, não só por carnaval, por nada disso, mas por ser um povo, né, que quer tirar vantagens, por ser um povo corrompido, um povo que se vende muito facilmente. Então, a nação ela sofre consequência pelas atitudes do seu povo. Existe até um escritor que diz assim: o povo tem o líder que merece, os seus pecados são muitos. Concorda ou não? Basta a gente ver nas últimas eleições, não é? A gente viu que a gente ficou desacreditado de que aconteceu diante dos nossos olhos, não é? Verso 3 continua dizendo: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Ou seja, a gente sabe que quando uma grande tempestade chega, assim, muitas pessoas, muitos agricultores perdem, né, toda a sua colheita, porque contra as intempéries da natureza a gente não tem poder. E aí a palavra está dizendo que um pobre que oprime outro pobre tem a mesma comparação desse tipo de situação. Né? Você pode imaginar, nossa, mas quando que um pobre oprime outro pobre? Quando às vezes ele sobe um degrauzinho a mais, né? Quando às vezes ele está ali na posição de liderança, né? Quando ele esquece de onde Deus tirou e onde Deus o colocou, né? E às vezes ele está oprimindo o outro. A palavra de Deus ela tem um exemplo para nós. Vocês lembram aquela parábola que a pessoa recebe o perdão, mas ela não doou o perdão, ela não perdoou aquele que devia a ele, mas ele foi perdoado de uma dívida altíssima, não é? Então a palavra de Deus faz essa comparação. Poxa, a gente que sabe o que é ser pobre, não só no sentido financeiro, ter necessidade de coisas, ter necessidade de acesso a coisas. E quando a gente tem, a gente oprime aquele que não tem. Então é pior do que o rico fazer isso, a palavra de Deus vem dizer. Verso 4, vamos lá. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Quando a palavra de Deus fala de lei aqui, ela não está se referindo a leis da terra, leis dos governantes, leis ali estabelecidas pelo governo. Quando a palavra de Deus fala de lei aqui, ela está falando da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus. E ele está falando que quando a gente abandona os princípios de Deus, a gente passa a elogiar ímpio. Então, a gente passa a elogiar pessoas que não têm temor a Deus. Por quê? Porque a gente perde a noção do que é correto. Né? A gente está meio relativo do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que é de Deus, do que não é de Deus. Aí a gente está chamando, às vezes, Jesus até de Genésio. Porque a gente está abandonando a lei de Deus, os princípios de Deus, e está elogiando pessoas que muitas vezes estão indo até contra Deus. Estão até ensinando que Deus não é Deus. E a gente está ali elogiando essas pessoas. Por quê? Quando a gente perde a noção do que é correto, a nossa tendência é exaltar e dar crédito a pessoas que a gente meio que admira, né? E a gente, ser humano, tem uma grande tendência de ficar elogiando pessoas, dando crédito a pessoas que agem da mesma forma que a gente, indiretamente. Às vezes a gente não percebe. Mas a gente gosta de ficar elogiando, exaltando pessoas que têm os mesmos erros que a gente. Porque é meio que uma forma da gente se sentir meio que aliviado.
né, meio igual eu, então eu estou meio aliviado. Então, elogiar pessoas que cometem erros para que a gente não se sinta mal cometendo os mesmos erros, não é? Para que a gente não sinta a dificuldade. E o texto está dizendo, os que obedecem à lei fazem o quê, irmãos? Lê aí comigo para a gente não ficar sozinho aqui. O que diz aí na sua Bíblia? Os que obedecem à lei fazem o quê? No mundo de hoje as pessoas querem lutar contra o mal, contra o que se opõe à palavra. Pelo contrário, a gente quer ser o isentão, não é? Quer ser o isentão, o amigão de todo mundo, o que não dá a sua opinião, o que não manifesta o princípio bíblico para ficar legal, não é? E a palavra está dizendo que aqueles que abandonam a lei, eles fazem isso. Quando a gente está fazendo isso, a gente está abandonando a lei de Deus e a gente está agradando seres humanos. O texto está dizendo para nós. Então é a mesma coisa que a gente estiver fazendo o quê? Sendo hipócrita, né? A gente está desobedecendo a Deus. A gente está desobedecendo a lei de Deus para agradar homens, para agradar pessoas. É uma hipocrisia da nossa fé. Porque os justos, eles procuram o que é correto. E a palavra de Deus está dizendo, os justos obedecem o que vem de Deus e eles se opõem a tudo que não é de Deus. Então, se a gente não está se opondo ao mal, a gente precisa rever onde a nossa fé está se corrompendo, né? Onde a nossa fé está embasada, porque a gente não pode ser complacente com o mal, complacente com o engano, complacente com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Às vezes é meio forte, não é? Mas é um remédio que sara a nossa vida, amém? É a palavra de Deus, irmãos. Nós estamos só estudando o que está aqui. Verso 5, continua assim. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Oh, glória! Essa pessoa é você, amém? Você busca o Senhor, você entende. Por quê? Quem pratica o mal, querido, ele não está nem aí para o que Deus pensa. Está nem aí se está agradando a Deus, se não está agradando a Deus, se vai ter um resultado aquilo que ele está fazendo. Quem pratica o mal aí fora, ele quer lá saber se vai ter um juízo de Deus. Pelo contrário, ele nem acredita que Deus existe. Não é? Quanto mais no juízo de Deus. Então, quem pratica o mal, o texto está dizendo assim, eles não entendem a justiça. Ou seja, eles não acreditam que vão ter que prestar contas a Deus. Você acha que a gente vai ter que prestar contas a Deus do que a gente faz? Sim ou não, igreja? Vamos lá, vamos aproveitar o frio para a gente esquentar. Vamos ou não? Por que você acha isso? Porque você entende a palavra de Deus. Então, o texto sendo assim, mas os que buscam o Senhor entendem a justiça de Deus plenamente. A gente sabe, queridos, que quem entende a justiça de Deus sabe que nenhum mal vai ficar sem ser punido pelo Senhor. Nenhum mal. É a palavra de Deus que garante, porque Deus ele combate o mal. Não tem como, não há possibilidade do mal vencer o bem. Não há possibilidade do mal vencer Jesus. Não é? Então, nós que conhecemos a Deus, nós entendemos plenamente a justiça de Deus, porque a gente busca Deus. Então, por isso a gente evita o mal. Porque se a gente fizer o mal, a gente sabe que vai ter uma consequência. Nós sabemos que vamos ter que prestar contas desse mal que a gente pratica. Verso 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta que o rico perverso em seus caminhos. Várias vezes, né? O pastor Kleber falou em outros capítulos anteriores sobre essa passagem. Não é? Que eu pulei um versículo, né, irmão? Vocês não falaram nada? É verso 5 agora, né? Me perdoa, irmãos. Oh, Jesus. Comecei. Os homens maus não entendem. Falei certo, né? Tá certo, gente. Oh, glória. É isso aí. Por quê, irmãos? Porque, vamos voltar um pouquinho aqui atrás, que eu me perdi aqui na minha anotação, não pode passar batido. A gente precisa entender que quem pratica o mal, muitas vezes, acha, porque nada aconteceu agora, nesse exato momento que eu fiz o mal, que tudo passou batido diante de Deus.
não é? A gente vê casos na Bíblia que as pessoas fizeram as coisas e a justiça de Deus foi implacável, ele foi naquele momento. Vamos dar um exemplo de Ananias e Safira. Foi instantaneamente a justiça de Deus. Mas muitas vezes a justiça de Deus, ela não é instantaneamente ali para nós. Porque Deus, ele vai nos dar chance de nos arrepender, de nos consertar e de nos realinharmos com Ele. Então, muitas vezes, se nós não tivermos essa compreensão, a gente pode viver uma vida no sentido que muitas vezes aí no mundo acontece. Por que o mal avança? Porque tem aquela sensação de impunidade. Não é porque não vou pagar, ninguém vai me pegar, ninguém vai, né? E aí a pessoa, ela vai tomando passos largos para o mal. Porque a sensação de impunidade deixa a gente mais corajoso para a próxima etapa. Toda vez que a gente se sente impune, na próxima etapa a gente dá um passo mais, porque a gente não teve uma correção. Mas nós que servimos a Deus temos o entendimento que um dos conhecimentos mais preciosos que nós precisamos ter, queridos, é a respeito da eternidade. Que para viver eternamente com Deus, nós vamos precisar prestar contas a Deus da nossa vida. Não é? Do que nós praticamos, do que nós fizemos com a nossa vida. Então, lá na eternidade, a justiça de Deus vai acontecer e vai ser uma justiça plena e vai ser uma justiça completa, vai ser aplicada. Lá ninguém vai poder dizer, eu não tive chance. Não é? Lá ninguém vai poder dizer, não, Deus não me deu a oportunidade. Lá todos nós chegaremos diante de Deus, diante dessa verdade. Que Deus, ele dá oportunidade para todos hoje. Você concorda ou não? A diferença é que uns aceitam e outros rejeitam. Isso é o fato sobre a justiça de Deus. Agora sim, verso 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então, muitas vezes as pessoas tendem a olhar as pessoas ricas, né, as pessoas que têm um padrão financeiro bom, como pessoas assim, boas, como pessoas maravilhosas, como pessoas que merecem o que têm. Né? E riqueza não tem nada a ver com caráter. Isso a Bíblia está trazendo claro para nós. Riqueza não tem nada a ver com caráter. O nosso caráter, ele precisa ser construído em Deus, não baseado no que nós temos e não do que nós não temos. Porque para Deus, aqui no verso 6 está dizendo, é melhor o pobre, como irmãos, íntegro em sua conduta. Para Deus, mais importante é o nosso caráter transformado, é a nossa vida construída nele, do que o que a gente possa conquistar nessa terra. Então, riqueza não significa que é alguém que a gente... Você pode ver muitas vezes pessoas ricas, as pessoas procuram nelas conselhos para viver. E muitas vezes a gente está buscando conselhos em cegos. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela é rica, porque ela cumpre alguns princípios financeiros. Porque ela cumpre alguns princípios ali de gestão financeira. Mas não significa que ela seja uma pessoa abençoada por Deus. Então a palavra de Deus está dizendo, é melhor. Por quê? Porque muitas vezes o rico, ele é perverso nos seus caminhos. Não é verdade? A riqueza, ela abre portas, muitas vezes, para nós nos afastarmos de Deus. A riqueza, ela dá acessos a lugares, ela dá acesso à prostituição, ela dá acesso a muitas coisas que o dinheiro pode comprar, não é? Então, a palavra de Deus é clara para nós, que nós precisamos primeiro construir o nosso caráter em Deus. Para Deus é mais importante quem nós somos do que o que nós temos. Porque quando nós construímos o nosso caráter em Deus, querido, a gente pode até alcançar riquezas, mas as riquezas não vão nos possuir. Pelo contrário, nós possuiremos as riquezas. Amém? Então, quando a gente tem riqueza sem Deus, a gente pode ser corrompido por elas. Porque o poder corrompe, não é? Um dos grandes males do homem é o poder. Então, aí, quando você tem riqueza sem conhecimento de Deus, você pode se corromper. Agora, se for inverso isso, você primeiro buscar o reino de Deus, aí sim as riquezas não vão te possuir. Pelo contrário, o Senhor vai acrescentar bênçãos sem medida
sobre nós. Por quê? Porque nós temos caráter, nós temos o princípio de Deus. Então, antes de você, quando você olhar para a sua vida e você disser assim, eu não tenho nada. Muitas vezes eu já falei isso. Hoje Deus me corrigiu. Pelo contrário, eu posso não ter muitos bens, mas eu tenho uma vida transformada em Deus. Isso para Deus é o mais importante. É coisas que a gente precisa pensar. Às vezes a gente fica comparando a nossa vida com o que outros têm. E muitas vezes o que os outros têm são apenas dinheiro. Isso não é a verdadeira princípio que Deus requer de nós, tá bem? Deus quer quem nós somos, o nosso caráter nele. Verso 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões, na minha palavra diz assim, envergonha o pai. O que são glutões, hein, gente? A glutonaria é um pecado, não é? Nos dias de hoje, nem sempre isso é falado. Glutonaria é o quê? A gente comer incansavelmente, a gente comer assim, de uma maneira exagerada, comer até sem fome, comer só porque quer comer. E ele está dizendo, quem obedece à lei é filho sábio, mas quem anda com pessoas glutões, não só no sentido de comer, mas com pessoas que gastam demais, com pessoas sem limite, com pessoas que corrompem os nossos costumes, essas pessoas são influenciadas por essas pessoas. Você já foi influenciado por alguém que você andou? Todos nós já fomos. Quando a gente vê, a gente está fazendo coisas que a gente é totalmente contra, porque a gente vai sendo levado. Então a palavra está dizendo que quando um filho que obedece à lei é sábio, ele anda com pessoas assim, ele envergonha o pai. No caso, humanamente falando, os filhos terrenos envergonham os pais. E no caso, nós envergonhamos Deus Pai, não é? Então, nós, muitas vezes, precisamos pensar que muitas vezes nós podemos ser extremamente influenciados quando nós nos moldamos ao padrão do mundo, não é? Nós, às vezes, nos esquecemos que nós não somos desse mundo. Deus nos tirou de lá. Deus já nos resgatou de lá. Então, quando a gente se afasta dos padrões de Deus, a gente deixa de andar e caminhar em santidade, porque a gente começa a caminhar como as pessoas que a gente está andando, como o ciclo que eu estou frequentando, não é? Às vezes tem muita gente que ela é de acordo com o ciclo que ela frequenta. Se ela começa a frequentar uma academia que lá existe um exagero no exibicionismo, ela também parte para isso. Se ela começa a frequentar um outro ambiente, ela é como se fosse um camaleão, ela é da cor de onde ela chega. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós nesse texto, que quando nós resolvemos nos afastar de tudo que é lei do Senhor, a gente se torna corrompido. A gente se corrompe, porque a lei de Deus sai de nós e a gente começa a viver o que dita essa terra. Verso 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. O que ele está dizendo aqui? Muitas vezes, existem muitas pessoas, eu acho interessante que a palavra de Deus é para nós cristãos. E o quanto Provérbios fala de ganhos ilícitos, né? Já parou para você pensar? Você pensa, isso era para quem está lá fora, né? Mas muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, muitas pessoas elas não conseguem discernir o que é lícito do que não é lícito. Elas acham que o importante é receber, o importante é eu pagar, o importante é eu ter dinheiro. Então, o ganho ilícito, o que é? Quando a fonte, ou seja, a semente de onde está vindo isso para a minha vida é uma fonte corrompida, não é? É uma fonte que não é uma fonte boa. Então, duas coisas a gente precisa pensar aqui, nesse texto que está falando aqui. Está falando que quem aumenta a sua riqueza, e outra versão, está falando de pessoas que querem ganhar de forma rápida, de forma fácil, de forma, né? Assim, piscou, ficou milionário. Então, duas coisas a gente precisa pensar. A semente que Deus nos dá e a terra que nós vamos semear.
as duas coisas precisam ser boas, porque se a semente for ruim e eu jogar numa terra adubada, ela não vai frutificar. Agora, se a semente for boa e eu jogar ela ali no asfalto quentes, que não tem como ela produzir, ela também não vai produzir. Então, não adianta ter uma semente boa ali e jogar no asfalto. Ou seja, os dois recursos precisam ser de fontes limpas. Tanto a semente, quanto a terra em que eu vou semear. Então, eu quero ganhar, eu quero prosperar, eu quero que Deus alargue as minhas fronteiras. Eu preciso pensar duas coisas. Então, repete comigo assim: Deus me dá a semente e disponibiliza a terra. Eu é que preciso saber administrar. Porque muitas vezes existem pessoas que esperam assim uma vida inteira para que a prosperidade simplesmente chegue pelo correio, bata lá o carteiro na porta e entregue a caixa. A sua prosperidade chegou. E é importante a gente saber diferenciar. O texto está dizendo aqui: irmãos, não existe prosperidade fácil. Não existe. Mesmo as pessoas que receberam herança, que são milionários, alguém lá atrás pagou um preço por isso. Pode não ser essa pessoa, mas alguém pagou um preço. Então, é importante a gente saber diferenciar também o que é pão do que é semente. Então, quando Deus dá sementes para nós, e a palavra de Deus fala que é para a gente não gastar dinheiro com o que não é pão, o que Ele está nos ensinando? Eu vou prosperar à medida que eu cresço em Deus. Porque a palavra de Deus fala: se você for fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Então, primeiro ponto: se Deus dá R$200 para a gente e eu não consigo administrar R$200, Ele vai me dar 400? Por quê? Porque eu não cuidei da semente de uma forma correta. Eu peguei a semente e joguei ali no asfalto. Agora, na medida que eu vou crescendo em Deus, que eu vou trabalhando, que eu vou me esforçando, que eu vou obedecendo a palavra, Deus vai acrescentando. Basta você olhar para a sua vida lá quando você aceitou Jesus, como era a sua carreira? E hoje como é? Quantas portas Deus não abriu? Deus não só abriu, Deus escancarou. Não é que a gente não teria a menor condição, mas Deus fez. Por quê? Porque a gente passou a entender que as sementes que Deus nos dá, em primeiro lugar, para nós vencermos, sermos prósperos, não vivermos esperando de uma riqueza que não vai existir, né, gratuita, a gente precisa entender uma coisa: a gente não come todas as sementes que Deus coloca em nossas mãos. Todas as pessoas que comem todas as sementes que ganham não tem mais semente para semear. Então ela não vai colher mais lá na frente. Por quê? Porque comeu tudo. A palavra de Deus não diz que só colhe quem? Como que a palavra de Deus diz? Só come quem planta. Então, meu irmão e minha irmã, se você está plantando a semente, não está comendo tudo que Deus te dá, e você está sendo um bom dispenseiro daquilo que Deus coloca na sua mão, a sua colheita vai chegar. Tenha paciência em Deus. Então, muitos recursos que nós recebemos de Deus são sementes para nós semearmos e colhermos depois. Só que muitas vezes nós queremos comer tudo e chega daqui um ano a gente fala: e agora, Deus? Onde que eu vou colher? Qual campo que eu vou colher? Ele vai falar: eu te dei a semente, disponibilizei a terra. Então, muitas vezes nós estamos querendo coisas que nós não estamos plantando. Então, para nós sermos prósperos em Deus, irmãos, nós precisamos administrar primeiro o que Deus nos dá. Amém? Que Deus vai te colocar. Ele fala: eu te colocarei aonde? Acima, muito mais. Eu vou abençoar. Em outro texto ele diz: eu vou abençoar com boa medida, sacudida, recalcada. E você crê nas palavras que Deus fala? Você crê nisso? É princípio de Deus. Então, quando nós comemos a semente, a gente está tendo ganhos ilícitos, concorda? Porque nós estamos comendo algo que não é nosso.
Então, quando a gente fala assim, não, eu não estou fazendo jogos de azar, eu não estou aí pelo mundo roubando, eu não estou participando de pirâmide, mas eu estou comendo a semente, eu estou comendo, tendo ganhos, o quê? Ilícitos, porque eu estou tomando posse daquilo que não é meu. Primeiro ponto. Então, irmãos, fica a dica. E é uma coisa muito difícil para nós, porque hoje pode ser que tudo que você ganhe vai nas necessidades, porque não está fácil viver, não é? Está muito caro, está muito difícil. Mas tenta, é um princípio, se você guardar um pouquinho da sua semente, Deus vai multiplicar ela. Porque o texto está dizendo, a semente vai, porque na terra que nós plantamos, que é a terra, o solo que Deus nos dá, não tem como não ter colheita. Então, Deus é que vai abençoar. Outra coisa, quando nós estamos comendo a semente, que era para semear, nós estamos tendo ganhos ilícitos, nós estamos usando o que não é nosso. E a gente pode falar do princípio da semente, que Deus nos dá 100%, e eu como os 100%. Eu não dou a parte que é do Senhor, e eu também não guardo, eu como tudo que eu ganho, não é? Por exemplo, não sei se você já passou por isso, você começou ganhando R$1.000 na sua vida, você vivia de acordo com R$1.000, aí Deus vai lá e coloca você num trabalho que você passa a ganhar R$5.000, é incrível que de um mês para o outro a gente já gastou R$5.000, mas antes a gente vivia com R$1.000, entende? Então, era para a gente pegar e fazer o quê? Agora eu vou viver com R$4.000 e R$1.000, Deus nos deu 5, a gente vai guardar, a gente vai investir, a gente vai prosperar. Mas o que a gente faz? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, o princípio de Deus hoje está sendo importante para você? Para mim está sendo muito importante. Nunca se come todas as sementes, porque Deus nos deu as sementes, porque o que se come é o pão. Semente foi feita para semear. Amém? E Deus tem dado isso para nós. Verso 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Agora mexeu com muita gente, né? Se alguém recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Ou seja, Deus não escuta todas as orações. Deus não ouve todas as orações. Muitas vezes a gente quer se achar mais bonzinho do que Deus, com as pessoas. Porque a palavra de Deus está dizendo, em outra tradução, está dizendo não só que Deus detesta, mas não só que Deus abomina, mas que Deus detesta. Deus vira as costas, Deus se enoja quando alguém recusa ouvir a sua lei. Então, ou seja, como que eu posso orar a Deus se eu não quero obedecer a Deus? Não é ilógico? Eu vou pedir para Deus me abençoar se eu não acredito na lei dele e eu não me submeto a ela. Então ele está dizendo, se alguém não ouve a minha lei, se recusa a ouvir a minha lei, eu não aceito a sua oração. Sua oração para mim é detestável. Então, Deus escuta todas as orações, irmãos? Ele só escuta a oração, queridos. Ele só escuta a oração daqueles que ouvem a sua lei. Daqueles que querem ouvir a sua voz. Daqueles que querem viver os seus princípios. Então, é muito forte esse texto, que como que nós vamos orar a Deus se a gente não obedece a Ele? Se não queremos cumprir aquilo que Ele ensina, não faz sentido nenhum. A oração é para aquele que obedece a Deus. A oração é para aquele que confia em Deus. Porque quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, que seja feito, como que Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade. Mas como que Deus vai fazer a sua vontade se eu me recuso a ouvir a lei de Deus? É forte esse texto, né? Então, nossas orações, irmãos, elas precisam condizer com o que a gente vive. Se eu não obedeço a lei de Deus, como que eu vou querer pedir para Deus abençoar aquilo que Ele não abençoa? Não é? Se eu estou errado com Deus, em desobediência à palavra dele, se Deus falar A, eu faço B, se Deus falar C, eu faço D,
Por que eu vou pedir algo para Deus se eu me recuso a obedecê-lo? Porque a palavra de Deus fala, primeiro eu dou o passo de crer. Primeiro, se crer, será salvo. Então, sempre o passo primeiro é nosso, porque Jesus já fez o que precisava ser feito. Então, a nossa vida, o texto deixa claro que pessoas que não obedecem a Deus, para Deus é oração vazia. É oração que para Ele detesta. Porque é meio que uma hipocrisia, não é? A gente querer pedir para Deus fazer algo que nós não acreditamos, que nós não vivemos, que nós não nos submetemos à sua palavra, não é? É meio que tomar tempo de Deus, não é? Você falar que seja feita a sua vontade, mas na verdade eu faço só a minha vontade, eu faço só o que eu quero. Então, muitas vezes eu não estou nem aí para Deus, eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu tomo todas as minhas decisões. E depois eu oro e falo, Deus, conserta para mim, né? Deus, dá um jeito aqui para mim. Aí você vai dizer, não, está errado esse texto. Deus, Ele é misericordioso, Ele é. Mas a palavra de Deus é clara aqui, que Ele, para Ele é detestável a oração de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quando que a gente se recusa a ouvir a lei de Deus? Só quando eu não venho à igreja? Não, é quando eu escuto e eu não coloco em prática. É quando eu tenho conhecimento da palavra, mas eu não trago ela para a minha vida. Então, muitas vezes, olha, por exemplo, Jesus. Uma certa vez, Jesus, as pessoas foram perguntar algo para ele diz assim, ó, se vocês me obedecerem, vocês serão meus amigos. Né? Parece um pouco de arrogância, né? Se alguém falar isso para você, ó, você só vai ser meu amigo se você me obedecer. Mas falando de quem está falando isso, que é Jesus, é o mestre dos mestres, que é o Senhor dos senhores, ele está querendo dizer, como que você diz que é meu amigo se você não faz nada do que eu te peço para fazer? Se você não confia no que eu te digo, se você não acredita nas minhas palavras, você não tem como ser meu amigo. Vamos dar um exemplo, se nós temos um professor, e Jesus é a autoridade sobre a nossa vida, amém, queridos? Então, se eu não me submeto à autoridade do Senhor, como que eu vou querer as mãos dele? As bênçãos dele? Então, por exemplo, quando nós temos um professor em sala de aula, lá o professor está aplicando atividade, o professor está aplicando ali o ensino, o professor está ensinando, aí tem lá um aluno que está lá o tempo todo desrespeitando o professor, não está realizando as atividades, está criticando, está fazendo lá em São Paulo falava chacota, né? Eu não sei como que é aqui, fazendo chacota com o professor. Você acha que esse professor vai querer ser amigo desse aluno? Por quê? Porque esse aluno está recusando o ensino. O que esse professor vai fazer? Vai se afastar. E é a mesma coisa de Jesus. Ele quer ter um relacionamento conosco, mas ele precisa, ele quer, ele deseja que primeiro a gente ouça a sua lei, a sua palavra, a sua vontade para nós. Amém, queridos? Porque senão a nossa oração para ele vai ser detestável, como diz o presbítero Fábio quinta-feira. O áudio não vai bater com o vídeo. A gente vai pregar uma coisa e vai viver uma vida hipócrita. A gente prega o que não vive. A gente declara o que não vive. A gente ora o que não faz. Não é? Às vezes a gente ouve as orações de alguns momentos assim, você fala, meu Deus, os fariseus faziam as mesmas coisas lá, no Velho Testamento, Novo Testamento. Eles saíam pelas ruas gritando, fazendo aquela cena de boas pessoas. Mas na verdade eram maus, não obedeciam a Deus. Então o texto é claro para nós, vamos lá. Então a oração só é atendida quando ela é em nome de Jesus, ou seja, se ela estiver de acordo com a vontade de Jesus, amém? Isso é muito bom para nós. Já pensou se Deus ouvisse todas as nossas orações? Eu não sei você, mas eu já pedi para morrer. Eu já não era nem para eu estar aqui mais. Um dia eu falei, Deus, eu não quero mais viver, eu estou cansada de tudo isso. E Deus não ouviu. Glória a Deus por isso, amém? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que Ele tem para nós. Então, quando nós oramos, a nossa oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E Ele nos atende
quando é positivamente, quando é a vontade dele para nós, porque ele nos ama. E ele não ouve a nossa oração e não responde quando a oração não é para o nosso bem. Porque ele sabe o que é melhor para nós, amém? Então, por isso é importante a gente ter um relacionamento com Deus, porque a gente aprende a pedir algo para Deus de acordo com a sua palavra. Quantas orações que nós já fizemos que dá vergonha, né? A gente pediu algo ante Deus, para próprio Deus, né? Por não conhecer a palavra. Verso 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Isso aqui é muito sério, porque corromper uma pessoa é muito sério. Às vezes a gente está se esquecendo um pouco disso no mundo atual, com esse pensamento, meu corpo, minhas regras, com esse pensamento, eu não acho assim, eu não penso assim. Porque quando eu corrompo uma pessoa que está lá fora com o meu mau testemunho, essa pessoa pode nunca se chegar ao evangelho por causa da minha vida. Diz assim, misericórdia. Então ele está dizendo aqui, quando quem leva um homem pelo mau caminho vai cair nessa armadilha e vai pagar o preço dessa armadilha. Por quê? Porque nós vamos pagar o preço de vidas. Então, o mal que eu testemunho, no meu viver, não é? Muitas vezes é diferente do que eu prego, a fé que eu processo, porque, por exemplo, a pessoa me vê agindo de um jeito e eu falo que eu sou evangélico, né? Não é cristão, evangélico. E eu não tenho uma vida transformada, e eu não tenho uma vida com Deus, o que está lá fora vai olhar. Se for para servir a Deus assim, eu não quero. Porque para mim o que é certo, o que é errado, é errado. O que é verdade, o que não é verdade, não é verdade. Então, se nós corrompemos pessoas com o nosso modo de agir, a palavra de Deus está dizendo que nós vamos cair nessas armadilhas na nossa vida. Nós vamos pagar esse preço. Porque nós precisamos expressar, se nós vivemos em Cristo, nós precisamos brilhar como Cristo. Amém, queridos? Nós não somos perfeitos, mas nós não podemos fazer com que pessoas tropecem por causa da nossa fé. O que o mundo diz aí fora? Que os evangélicos são os mais fofoqueiros, são os mais mentirosos, são os mais mexeriqueiros, desocupados. É verdade? Pior que é. Muitas vezes é. Não é? Tem uma menina que às vezes, eu conheci lá em Caçapava, essa semana ela disse que foi trabalhar na casa de uma pessoa que é filho de pastor, desviado, mas enfim, faz cartomancia, tarô, ela não sabia, né? Ela é cristã, foi trabalhar lá. E o rapaz falando para ela, falou assim, 70% dos meus clientes são evangélicos. Aí ela falou assim, como assim? Porque eles dizem que Deus não está falando com eles lá na igreja, eles vêm buscar aqui o que Deus tem para falar. Então, quando a gente olha um texto como esse, nos dias de hoje, isso foi semana passada que ele disse, a gente para pensar, que eu falei para o Kleber, eu nem sei. Eu acho que essa pessoa ela tinha que ter vergonha na cara dela, vai lá, mas não diz que é cristão, não diz que é evangélico, esquece sem vergonha, vá, né? Mas não fale, ainda vai falar lá que é. Por quê? Olha o que o texto está dizendo. Quem leva o homem ao mau testemunho, o que vai acontecer? Vai pagar o preço. Agora eu digo para você, Deus não está falando mais na igreja? Quem é que fala na igreja? É a boca de Deus, é a palavra de Deus, não é? É porque muitas vezes o evangelho que se vive é aquele evangelho de profecia, não é? De revelações, de ficar com emocionalismo. Mas, como o pastor Kleber fala, que o altar cura e é a palavra que cura, irmãos. Então, quando a pessoa chega ao ponto de chegar num adivinho e dizer que foi lá para buscar uma resposta que Deus não fala na igreja, eu vou dizer para você, você sabe quando esse rapaz vai vir para Jesus? Dessa forma? E quem vai pagar o preço desse sangue? Não é? Então, nós precisamos pensar o que nós fazemos, porque o que nós fazemos representa Cristo, amém? A partir do momento que nós levantamos a nossa mão. Então, por que você não faz o que você não faz? É porque você não quer fazer outros tropeçarem. Por que você não responde o que você teria direito de responder? Porque você tem Jesus, a pessoa não tem.
Por que você vigia na sua língua? Porque você vai pagar um preço se alguém ficar escandalizado de saber de tanta coisa que a gente andou falando por aí, não é? E outra coisa, é a gente ensinar algo incorreto para as pessoas. Até com a maior das intenções. Não, a Bíblia não diz bem assim. A Bíblia diz assado. Aí você vai perguntar, que livro que é? Livro de Heresias, capítulo 3, verso 15. Porque não conhece, não é? A palavra foi com base no achismo. Então a gente precisa se preocupar, porque se eu ensino algo incorreto, baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu entendo, eu vou fazer outros tropeçarem, não vou? Existe um tempo atrás aí que as pessoas estavam ensinando que Jesus não era Deus. Isso é sério ou não é? Você pode dizer assim, não, mas tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas se a palavra de Deus fala que se ninguém vai ao Pai se não for... Então, esse ensino faz as pessoas tropeçarem. Então, antes de a gente reproduzir falas, pensamentos, ideias, antes da gente abrir a nossa boca e ensinar algo para alguém, tenha certeza que realmente é o que a palavra diz. Para que a gente não faça pessoas tropeçarem, para que a gente mesmo não ande tropeçando em enganos, porque hoje existe muito emocionalismo. Muita gente emocionada querendo só o Deus, só as bênçãos, não o Deus das bênçãos, não é? Querendo só o bem dessa terra e não morar eternamente com Deus. Verso 11, o rico pode até ser julgado sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Vou tentar aqui resumir para a gente avançar. Então, a sabedoria ela não é medida pelos recursos que você tem. Ela não é. O pobre ele pode ser extremamente sábio e pode viver uma vida simples, humilde, não é? Quantas pessoas que são extremamente simples, humildes, mas têm uma sabedoria de Deus, que buscam Deus tremenda. Agora, o texto não está querendo dizer para nós que toda a pessoa que tem sabedoria e conhecimento de Deus vai ser pobre a vida inteira, vai ser miserável. Não é isso que Deus quer e não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo aqui que o pobre, ele pode ser extremamente sábio, é o que está dizendo. Mas pode ser que uma pessoa que tenha muitos recursos também não tenha sabedoria. Você conhece alguém muito rico, mas... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Se sacudir não sai nada lá, a não ser os dólares da carteira. Então, a sabedoria, a palavra de Deus está dizendo, ela produz riquezas. Porque quando nós temos a sabedoria de Deus, a gente administra o que Deus nos dá e a gente sabe dar os passos na vida conduzidos pelo Senhor. E há pessoas, por exemplo, que têm muito, mas não são sábias. Então, viver de forma humilde e digna para Deus, por exemplo, pode ser que Deus não nos chamou para sermos os ricos da terra, não é? Seria bom, oh glória, quem não quer, não é? Mas Deus nos chamou para viver aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes Deus tem sempre mais para nós do que nós temos, irmãos. É porque nós, às vezes, nos acomodamos em não buscar. Então, a gente não estuda, a gente não se capacita, a gente não corre atrás. Enquanto o ímpio não descansa, ele está ali focado num objetivo. Então, nós fomos chamados para ter a sabedoria de Deus. Ela não vai ser medida pelo que eu tenho. Mas quando eu tenho sabedoria de Deus, não tem como eu não ser abençoado. Amém? Então, passar uma vida inteira passando dificuldade, tem algo errado. Tem algo errado na vida. Tem alguma falta de sabedoria ali, de gestão de recursos. Porque a gente pode até começar com dificuldade, a gente pode até passar momentos de dificuldade na vida. Mas uma pessoa que ela chega na sua velhice, ela não consegue sustentar a sua família com dignidade, ela não consegue ter recursos para viver, ela fica a vida toda dependendo de outros, é porque tem algo na vida dela que ela precisa ajustar. Amém? Porque quem é sábio produz riquezas. Porque Deus dá sabedoria para nós. Deus dá. Mas a palavra de Deus não está dizendo que muitos rejeitam. Hoje mesmo nós podemos estar ouvindo e rejeitando. Então a pessoa que passa a necessidade a vida inteira, ela precisa verificar ali quais são seus princípios,
se ela está conseguindo administrar aquilo que Deus dá, porque não é para a gente passar necessidade uma vida inteira. Coisas que nos fazem passar a necessidade. Querer ter coisas que hoje a gente não pode pagar por elas. Por exemplo, eu não posso ter um carro de 100 mil reais, porque eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA, eu não vou ter dinheiro para pagar o seguro desse carro, o combustível desse carro, a parcela desse carro. Mas aí eu compro, consumo 50% da minha renda. Eu vou conseguir viver com 50%? Eu tenho compra, eu tenho despesas do lar. Outra coisa, a gente precisa verificar se eu não estou gastando com coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, ter os filhos em escola particular é um privilégio, não é, irmãos? É uma bênção. Mas todos nós podemos? Se a gente quiser, a gente pode. Deixa de pagar a conta de água, de luz, ou faz o pai da mãe da gente pagar essa conta, e a gente põe os nossos filhos lá. Porque enquanto nós temos muitas vezes disponibilizado pelo município, pelo estado, na mesma qualidade, tão como. Mas é porque quer ter um status, quer ter o que não pode ter. Então, o que acontece? Essa falta de sabedoria vai gerar o quê? Escassez de recursos. Porque eu sempre vou viver por aquilo que eu não posso ter. Então, se a gente parar para pensar, a sabedoria ela não é medida pelo que eu tenho. Mas quando eu tenho a sabedoria de Deus, Deus nos faz prosperar nessa terra, bem? Porque a gente passa a viver com inteligência. Então, não é normal uma pessoa passar a vida toda precisando de ajuda de outras pessoas. Verso 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Misericórdia, né? É uma consequência natural. Quando uma nação é governada por uma pessoa justa, a prosperidade ela acontece. Isso quando o governante pode governar, não é verdade? Existem, por exemplo, monarquias. Os reis determinavam e ponto final. Mas hoje, por exemplo, no nosso sistema de governo brasileiro, você acha que um presidente consegue mudar as coisas sozinho porque ele quer? Não, porque existe um sistema de governo. Tem um STF, tem os 3 poderes, não é? Tem todo um sistema de governo que tem essa dificuldade. Então, por exemplo, lá na época que Salomão escreveu isso, lá Israel era o quê? Era um rei. Então, quando um rei injusto se levantava no poder, a nação pagava o preço, não era? Saul, Acabe, né? Tantos outros que a gente viu. Mas quando um rei justo subia, o povo se alegrava. Então, continuando lá. Verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse texto ele é muito especial para nós, porque muitas vezes a nossa primeira ação é esconder os nossos erros, os nossos pecados, não se expor, porque a gente fica preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vai acontecer, com o que vão pensar de nós. E isso a nossa vida fica travada, porque a palavra de Deus está dizendo que enquanto eu estiver pecados encobertos, eu não vou prosperar. Tá entendendo aqui o princípio? Então, por que algumas pessoas não prosperam? Porque tem pecados ocultos, pecados escondidos. Então, um princípio aqui é que não tem como prosperar se há pecados escondidos na minha vida. Eu posso me esmirilhar de trabalhar, eu posso me esmirilhar de estudar, mas se eu tiver pecados ocultos, eu não vou prosperar. Então, por exemplo, os ímpios, aí você pode falar, mas e os ímpios que prosperam? Eles prosperam, como eu disse para você anteriormente, porque eles obedecem princípios financeiros, porque eles obedecem gestão, mas eles podem perder tudo da noite para o dia, não pode? Quantas pessoas a gente conhece que era milionário e hoje não tem nada, porque a riqueza estava embasada em castelo de areia. Mas o que a palavra de Deus aqui está dizendo é outra coisa. Para a gente prosperar, a gente não pode ter pecados ocultos. Então, nós precisamos, nós que conhecemos a Deus, nós não podemos ter pecados ocultos na nossa vida.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente confessar esse pecado diante de Deus. Porque quando nós temos pecados ocultos, sabe o que acontece? A gente está abrindo uma brecha na nossa vida. E aí o que acontece? O inimigo tem legalidade e começa a atuar nas nossas vidas. Por causa da brecha. Que quem abriu? Eu. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar em prática a palavra. O que está dizendo aí na sequência do versículo? Mas quem confessa, que mais? Abandona, acontece o quê? Encontra misericórdia. Então a gente precisa colocar esse processo aqui em prática na nossa vida. Se há algo na nossa vida, algum pecado oculto que a gente precisa se livrar dele, a gente precisa confessar diante de Deus e abandonar. Ah, mas nós somos cristãos. Nós somos pessoas vulneráveis do mesmo jeito, não é? Nós somos vulneráveis à pornografia, nós somos vulneráveis a um monte de coisas que assola esse mundo. E aí, às vezes, a nossa vida está travada e a gente não sabe por que é. E a palavra de Deus está dizendo, enquanto tiver pecado escondido, não há prosperidade. Então, confessar, abandonar e deixar de pecar. Mas se você não conseguir fazer isso sozinho, você precisa pedir ajuda. Você precisa buscar ajuda de alguém para te ajudar, te aconselhar, te acompanhar, te discipular. E eu marquei uma palavra bem feia aqui, mas é verdade. Se você não fizer isso, você vai acabar se lascando. Porque a palavra de Deus está dizendo que você não vai prosperar. Você vai nadar e nadar e morrer na praia. Então, processo que a gente precisa fazer, confessar e abandonar. Se você está num ciclo que você confessa e você volta de novo e você não consegue, eu vou dizer para você, não desista desse processo, confessa e abandona. Porque Deus tem perseverança e essa perseverança vai dar fruto na sua vida, bem? Às vezes, irmãos, está acontecendo algumas coisas na nossa casa, na nossa vida, e a gente não sabe por que ralo está vindo. E a palavra de Deus está dizendo aqui, pode ser o ralo das brechas que eu estou abrindo no meu coração, da minha vida. Continua lá, verso 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Ou seja, esse texto está falando de constância no relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser diário. Se eu tenho um relacionamento diário com Deus, abandonar pecados vai se tornar algo simples para mim. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me apaixono por Deus, e mais eu tenho conhecimento de Deus, e mais eu vou ter condições de dizer sim ou não. Amém? Então, todo dia você precisa estar se alimentando de Deus. Porque aquilo que eu me afasto de Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu vou me afastar com Deus, a gente vai se esfriar. Então, por exemplo, se eu for no mercado com fome, eu quero comprar tudo e mais um pouco, não é? Eu quero comprar tudo, porque o cheiro me chama. Eu era para gastar 100, eu gasto 300, porque eu estou com muita fome. Mas se eu for no supermercado alimentado, nada me chama, porque eu estou saciado. Eu vou comprar o que eu preciso. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos ter um relacionamento com Deus, nós vamos buscar a Deus mais de perto, buscar mais a palavra. Qual a coisa que vai acontecer com a gente? A gente vai ser confrontado. Não é? A palavra de Deus não confronta a gente? Muda, transforma, larga essa prática, não é? Viva diferente, a gente vai ser confrontado. Então, se a gente endurecer o coração, quando é que a gente endurece o coração? Quando a gente fica bravinho, quando a palavra de Deus, ela repreende a gente. Aí a gente fala, quer saber? Quero mais saber. Daí a gente não aceita a correção. E a palavra de Deus está dizendo, a sabedoria está em ouvir, avaliar as nossas vidas e mudar o que precisa ser mudado. Amém? Então, se a gente endurece o coração, a gente cai em... O que é desgraça, irmãos? Minha mãe nem gostava que a gente falava essa palavra. Eu já apanhei na boca por falar assim, ai que desgraça. Essas coisas que criança faz. Ai que desgraça. Faça a boca, menina, porque minha mãe falava que desgraça
Olha só o ditado, era uma mulher que vinha com tudo qualquer lixo numa trouxinha amarrada nas suas costas, e quando ela se instalava numa casa, ela abria aquela trouxa e dispensava todas as piores coisas dentro daquele lar. Não, um dito popular. Mas o que é desgraça biblicamente falando? Desgraça é a ausência da graça de Deus. Dá para viver sem a graça de Deus, irmãos? Dá para viver sem a mão de Deus em nós? Então está dizendo aqui, se a gente endurece o nosso coração, a gente vai cair em desgraça. Eu não quero viver um dia sem a mão de Deus. Se Deus tiver que corrigir a gente, que corrija. Mas não endureçamos o nosso coração. Verso 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Ser governado por ímpio é um prelúdio de destruição. Por quê? Um urso, quem que controla um urso? Quem que controla um leão? A nação vai sofrer, vidas vão sofrer, vão ser massacradas, né? Uma parte da sociedade vai pagar o preço, vai sofrer necessidade, vai empobrecer. Por quê? Porque é quando o ímpio governa. Então a palavra de Deus está dizendo, ser governado por ímpios é isso. Por que muitas vezes a gente precisa se posicionar também politicamente? Porque a gente conhece a Bíblia. A Bíblia está dizendo, se você for governado por ímpio, o que vai acontecer? Você vai sofrer uma grande destruição. É como um leão e o urso que não tem controle, vai assolar a nossa casa. Então, quando a gente fica passivo, não se envolve com essas coisas, o que acontece? O ímpio prospera, o ímpio vai governar. Então, a gente não pode ser isentão. Cristão não foi chamado para ser isentão. Diz assim comigo, cristão não foi chamado para ser isentão. A gente tem que ter posição. É isso, é ou não é? Quando a gente começa a ficar isentão, não se posiciona politicamente, não se posiciona biblicamente, a gente faz o quê? Quando o Martin Luther King fala, quando como que é? Quando o simples se cala, como é que é? Me esqueci do ditado agora, meu Deus, a frase do homem. Mas quando o justo se cala, o mal prospera, uma coisa assim, não é? O silêncio dos maus, né? Ao grito. Quando os bons se calam, os maus gritam, não é? Porque muitas vezes nós estamos muito isentão, não é comigo, não é com a minha casa. É sim. Se o ímpio estiver governando, vai faltar lá em casa, os recursos não vão prosperar. Por isso a gente precisa se posicionar. Verso 16. O governante sem discernimento aumenta as pressões, mas os que odeiam ganho desonesto prolongarão seu governo. Olha só. Quem está falando isso, né? Salomão. Né? Salomão, a gente sabe, ele se afastou por um tempo de Deus. No livro de Provérbios aqui, ele está ensinando seu filho, mas ele também foi uma pessoa que se afastou muito de Deus. Ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele desobedeceu ao Senhor. E quando você vai ler o livro de Eclesiastes, você vê que é um livro que demonstra o arrependimento dele, né? Que fala muito desse arrependimento, dessa reconciliação dele com Deus. E o texto está dizendo aqui que o governante sem discernimento faz o quê? Aumenta as pressões sobre o povo. E o próprio filho dele fez isso, né? O próprio filho dele também, que não foi um homem que obedeceu a Deus, ele aumentou a pressão sobre o povo sem discernimento, foi buscar conselhos em pessoas erradas. E o que ele fez? Aumentou a opressão sobre o povo e causou a divisão. Reino do Norte e Reino do Sul. Que aí é um assunto para um outro dia aqui. Então, é bem isso aqui. O governante sem discernimento aumenta a pressão. É ou não é, irmãos? Nossa sociedade está vivendo aí a pressão. Verso 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Olha só que terrível, né? Aquele que comete o assassinato, automaticamente ele já entra num processo de culpa absurdo. Né? Imagina você tirar a vida de uma pessoa, exceto, né, os que já são psicopatas, que já são pessoas, né, criminosas, contumazes, mas uma pessoa comum que tira a vida de alguém, automaticamente ela já vai carregar sobre ela um peso absurdo, um peso assim terrível, que nunca mais volta. Então ela vive uma vida de iminência de medo de ser vingado. Não é? Você tirou a vida do filho de alguém,
alguém pode vingar você. Então, uma pessoa que caminha sem paz, é uma pessoa que vive sem paz. Ela vive cheia de receios, não é? Um dia alguém pode vingar aquilo que ela fez. E também ela vai pagar o preço do que ela fez. Porque Jesus, ele nos salva, ele nos liberta. Mas se eu matar alguém, eu vou ter que cumprir os anos do ato que eu cometi. Deus não vai me eximir dessa culpa, dessa lei que eu vou ter que cumprir. E isso acontece também, está falando de assassinos mentirosos, porque existem muitas pessoas que estão assassinando pessoas com a língua. Não usam armas, né, mas usam a língua, que é a arma perigosíssima, que mexe com a alma, com o emocional, mexe com a família, mexe com a autoestima, mexe com a honra de alguém. Muitas vezes os mentirosos, o pior dos mentirosos, o mais difícil para ele, não é que as pessoas não acreditam mais neles, é que eles também não acreditam mais em ninguém. Você viu pessoa que mente muito, ele acha que todo mundo está mentindo para ele, não é? Ele sempre acha que você vai estar fazendo o mesmo com ele. Tudo que você fala para ele não é verdade, porque é uma prática dele mentir. É aquele ditado popular, gato do que usa, cuida. Né? Então, quando alguém mente muito, quando ela percebe algo, ela acha que todo mundo está mentindo. Então, quando nós vivemos uma vida desse tipo de situação, a gente vive uma vida atormentada, porque a gente fica carregando o peso das consequências da dúvida das pessoas, da consequência do ato que eu fiz. Você já viu o fofoqueiro, por exemplo? Ele contou algo que eu contei, por exemplo, eu contei algo para a Tamires. A Tamires foi lá e contou para a Cris. Aí no próximo culto que a Tamires vier, se ela me ver conversando com a Cris, lá dentro dela vai estar assim, será que a Cris vai falar? Será que a Fernanda vai saber? Porque é esse tipo de coisa. E Deus não nos fez para caminharmos nessa culpa, irmãos. Deus nos fez para vivermos livres. Mas nós sempre vamos ter que escolher sermos cumpridores da palavra ou assassinos, seja fisicamente ou seja verbalmente. Então, o que a gente fala tem muito peso. Então, se você não está tendo paz, se você não está tendo relacionamentos saudáveis, para você prestar atenção na sua prática de vida. Verso 18. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Oh, meu Deus! Como é bom demais a gente ver os provérbios de Deus para nós. O provérbio está dizendo, se a gente anda com sinceridade. Em outros versículos está dizendo integridade. Se você anda com sinceridade, porque o que mais tem nesse mundo hoje é falsidade. Não é verdade? Ai, eu te amo, você é muito querida. Mas nas minhas costas, não é bem assim. Nas suas costas, não é bem assim. Eu digo que eu estou junto, mas nas costas... Mas a palavra de Deus está dizendo, quem anda com sinceridade viverá seguro. Então, se você anda com sinceridade e integridade, fique em paz. A sua segurança é o próprio Deus. Você não tem do que temer. Você pode descansar, que mesmo que se alguém fizer algo com você injusto, o próprio Deus vai te recompensar, amém? Porque você anda em sinceridade, integridade. Então, irmãos, nós precisamos lutar para que a sinceridade faça parte da nossa vida. Porque no mundo que a gente vive hoje, relações comerciais, ambiente de igreja, ambiente familiar, a gente é tentado ser superficial e falso. Não que a gente não tenha, não é que saber conviver, mas a falsidade diante de Deus, a gente está desprotegido. Porque Deus protege a sinceridade, aquele que anda em sinceridade e em integridade. Aí a proteção de Deus está com a gente, amém? Aí a gente não carrega peso, a gente anda livre. Por quê? Porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. Às vezes a gente está carregando fardo que a gente não era para carregar. Porque está faltando sinceridade e integridade. Eu posso ter sinceridade pela Gi? Não posso. A Gi pode ter integridade por mim? Isso é uma escolha minha. É um caráter que eu vou precisar construir em Deus.
Se eu não tenho esse caráter, eu preciso construir em Deus. Meus irmãos, porque não é possível a gente aceitar Jesus e depois de 20 anos a gente continuar do mesmo jeito. Algo está errado e não é em Jesus. Algo está errado nesse processo, não é o poder da palavra do Senhor. Continuando lá. Então é muito bom a gente ver liberdade, né? Oh, glória, como é bom poder entrar, poder sair, poder dormir em paz, poder deitar nossa cabeça no travesseiro com integridade, com sinceridade. Isso é muito bom. Verso 20. O fiel, diga assim, o fiel. Você é? Nossa, não é não? Fala assim, eu sou, glória a Deus. Ou ficou na dúvida? Oh, Deus. O fiel será ricamente abençoado. Recebe essa palavra? Espera aí, não está dizendo só abençoado. Abençoado já é tudo, né? Mas está dizendo o quê? Ricamente abençoado. Mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Oh, meu Deus, isso aqui é uma preparação para o versículo seguinte, que eu preciso correr. Preciso terminar, pastor Cleber, rapidinho. É um preparo porque diz o seguinte, quem quer ser bom em algo, precisa se capacitar. Então, não adianta eu querer, está dizendo lá, que eu preciso, meu Deus, onde que eu estou? Meu Deus, verso 19, já pulei aqui. Quem lavra a sua, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade cairá. Próximo. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará da miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então, são dois versículos, 19 complementa o 20. Então, o 19 é um preparo para o 20. Então, a gente precisa buscar a direção de Deus para nós. Qual que é o chamado de Deus para a nossa vida? Às vezes a gente se capacita para tudo lá fora, mas a gente não se capacita para fazer a vontade de Deus para nós. E o seu chamado com Deus, ele é mais importante que a sua profissão. E muitas vezes nós damos mais atenção na capacitação da nossa profissão do que nos capacitar para fazer aquilo que Deus nos chamou, que é o propósito da nossa vida. Qual que é o propósito da sua vida? Então, isso é mais importante. Então, muitas vezes as pessoas ficam inventando histórias para ganhar dinheiro. Uma hora ela quer fazer curso de florista, outra hora ela quer fazer curso de TI, outra hora ela quer fazer redes sociais, outra hora ela quer ser professora, outra hora ela quer ser... A gente precisa ter um objetivo e seguir. Porque se a gente ficar inventando coisas, a gente não vai ser bom em nada. A gente não vai ter condições de prosperar em nada. Então, a palavra está dizendo lá, verso 19, quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Então, eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E o verso 20 vai falar lá, que nós precisamos, que o fiel ele vai ser ricamente abençoado. Isso aqui é para você colocar lá na sua geladeira, lá da sua casa, no seu guarda-roupa. E o que é ser fiel, segundo a palavra de Deus? É ser temente a Deus e colocar em prática aquilo que Deus ensina, ser íntegro. Qual que é o fiel que Deus vai abençoar ricamente? Aquele que pratica o que Deus ensina, aquele que é íntegro, aquele que é dedicado, aquele que não é preguiçoso, é ofertar na obra do Senhor. Como que eu posso querer que Deus me abençoe ricamente se eu não oferto e não semeio na obra de Deus? O que vem na minha vida eu não transbordo sobre outros. É não prejudicar pessoas, é a gente não fazer dívidas. Isso é ser fiel a Deus. É a gente viver com a prosperidade que Deus entregou na nossa mão. E o inimigo hoje, ele trabalha nessa tentação na vida das pessoas do ganho rápido. Você pode perceber, quantos vídeos você vê na internet? Ganhe não sei quantos mil por mês, você não precisa ter estudo, você não precisa ter nada, você só precisa ser tonto. Né? Simples, só não fala essa parte. Porque é um ganho rápido, né? Que você vai entrar lá achar que tudo é assim. Outra coisa, golpes, né? Quantos golpes são oferecidos por causa da ganância de ganhar dinheiro rápido? Não existe isso, a palavra está nos ensinando. A nossa prosperidade vem do quanto eu me disponibilizo para conquistar, do quanto eu me capacito e do quanto eu me dedico no que Deus colocou nas minhas mãos. Amém? Deus vai acrescentar. É assim que funciona. Por exemplo, as pirâmides.
Nenhum investimento dá 3% aí por semana para a pessoa. A pessoa acha que vai ganhar 3% por semana. Não é? Assinou o atestado, sou bobo. Né? Porque quando assina lá, é isso que está assinando. Né? Simples assim, porque não existe. A prosperidade na nossa vida é um passo a passo, é uma conquista diária. De acordo com o meu esforço, Deus vai acrescentando mais. De acordo com o que eu busco, Deus vai fazendo mais. De acordo com o que eu vou sendo fiel com o que Ele coloca na minha mão, Deus vai prosperando, repreendendo o devorador. Amém? Verso 21, pastor Cláudio, posso terminar? Ou para aqui? Pode seguir? Rapidinho? Verso 21, vamos lá. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Misericórdia, né? Como ser humano é volúvel. Se fazer o mal por um pedaço de pão. É muito assim, dá pão e água que a gente consegue o voto, né? Que eles querem, porque muitas vezes é isso. Então, agir com parcialidade não é bom. O que é? Quando a nossa conduta depende de quem, do que aquela pessoa tem nos oferecer. Se a gente vê que a pessoa tem muita coisa a nos oferecer, ela tem uma casa na praia para me emprestar, ela pode dar coisas para os meus filhos, ela pode me abençoar financeiramente, aí a minha conduta é uma. Quando eu vou prestar serviço para alguém que pode me pagar mais, a minha conduta é diferente daquele que vai me pagar o que eu cobro. Então a palavra de Deus está falando que a gente não pode ter parcialidade. A gente tem que ser o que a gente é. A gente precisa ser aqui uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra. A gente não pode ser de acordo com o que aquilo pode nos oferecer. Então, a parcialidade, ela pode até nos trazer um benefício, mas ela nos torna, diante de Deus, pessoas corruptas. Não é? Porque eu estou tratando, esperando um retorno. Você já teve pessoas na sua vida que ficou puxando, né, sua vida porque sabia que você poderia fazer algo por elas? É claro a superficialidade do relacionamento, né? Continuando lá, verso 22. O invejoso, o Alisson até adiantou aqui, o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Vamos falar as duas coisas. Então está falando aqui de invejoso. O invejoso, ele é ávido por riqueza. O seu olho assim é terrível. Então inveja o que é? É querer não como aquela pessoa. Não é ser abençoado como aquela pessoa. O invejoso, ele não quer ser como eu, como você. Ele quer ter o que você tem. Ele quer o que te possui, de tão pesado, de tão olho tão terrível que é. E a palavra de Deus está dizendo que o invejoso, ele vai permanecer na pobreza. Porque ele sempre vai viver de olho no que os outros têm. Ele nunca vai correr atrás de conquistar o que Deus tem para ele. Então a gente precisa repreender a inveja da nossa vida. Ah, imagina, eu sou santo. Não existe um ser humano que nunca foi tentado pela inveja. Todos nós somos. E o versículo seguinte está dizendo lá, verso 23, quem repreende o próximo obterá por fim favor, mais do que aquele que só sabe bajular. Bajulador está cheio. Bajulador não é amigo. Bajulador quer apenas ser querido e apenas não ajuda a gente em nada. Ele não quer que a gente cresça. Ele fica elogiando as pessoas, fica fazendo aquele meio de campo para quê? Para ser querido. Né, para ter vantagens, enquanto a palavra está dizendo, aquele que repreende, aquele que traz a gente para o centro da verdade, que muitas vezes confronta a gente, ele está colaborando para a gente enxergar o que é certo e para a gente crescer, mas muitas vezes a gente prefere o bajulador, né, porque ele está massageando o nosso ego, ele está massageando a minha alma, né? Então os melhores amigos são aqueles que nos repreendem. A palavra de Deus é perfeita, né, irmãos? Então, se você tem alguém que se preocupa com você e diz para você, meu irmão, minha irmã, isso não está legal, fique feliz por isso, porque você não tem um bajulador mentiroso. Você tem alguém que realmente se preocupa com você. Verso 24. Quem rouba seu pai e sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Ah, você pode dizer, quem é que faz isso? Isso é mais comum do que você imagina. A pessoa acha, não é porque é obrigação dos meus pais me ajudar.
Eu convivi com uma pessoa que fazia isso com os pais. Os pais eram idosos, pegava o nome do pai, fazia empréstimos em bancos, pegava o dinheiro, gastava, e o pai nunca morreu sem saber que devia. Em várias instituições. E a palavra de Deus diz: quem faz isso é amigo de quem destrói, vai ter um alto preço. É a gente querer herança antes dos pais da gente morrer, é a gente querer o que não é nosso, é a gente querer o que pertence aos nossos pais. Isso diante de Deus é muito sério. Verso 25, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Olha aqui que forte. É quando a gente vive a nossa vida só pensando na nossa vida. Só comendo, bebendo, dormindo e acordando, não enxergando que tem pessoas lá fora necessitadas. E a palavra está dizendo que quando a gente fecha os olhos para isso, a gente vai sofrer o quê? Vai sofrer o quê, irmãos? Está aí na sua Bíblia? É verdade ou não é? Então eu não posso dizer eu não tenho tempo, a minha vida é muito ocupada para se preocupar com os outros. Se eu posso hoje não sofrer essa sanção, mas a palavra está dizendo, vou sofrer maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Então, ganância, muitas vezes isso, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E o que Deus coloca na nossa mão nunca transborda sobre outros. Nem em ajudar, às vezes, irmãos, a gente ajudar o necessitado, nem sempre é com dinheiro. É o tempo de ouvir alguém, é o tempo de estender a nossa mão para alguém, uma ajuda com alimento, uma ajuda com uma roupa, mas às vezes nós vivemos a nossa vida sem olhar as necessidades de ninguém. Eu só quero comer do bom e do melhor. O importante é que é na minha mesa, e a palavra está dizendo, quando eu faço isso, eu posso sofrer maldições. Então, conhecer a palavra e aplicar o conhecimento de Deus é sabedoria. Isso nos livra de nos perder. A gente precisa fazer as coisas dependendo de Deus. Quando eu faço sem depender de Deus, eu me torno vulnerável. E a gente não pode fechar os nossos olhos para as necessidades das pessoas. A gente não pode viver uma vida, não é ser assistencialista, não é dar sem trabalhar. Existem muitas formas que a gente pode fazer ajudar o pobre. Por exemplo, quando você semeia na igreja, a igreja pode ter ações para ajudar os necessitados, não é? Então, muitas vezes, quando nós estamos vivendo, a palavra está dizendo, quando o governante justo é tirado, quando o mal é tirado do governo, o povo fica aliviado. Amém? Então, que nós sejamos posicionados. Esse texto é muito forte. Gostaria que você ficasse em pé, eu vou passar o pastor. Me perdoem um pouquinho, irmãos, porque a gente está terminando